Coloquei já aqui para gravar para eu não me esquecer. Vamos começar, então. Vamos começar esse tempo de estudo da palavra. Vou pedir a João para orar, para a gente iniciar. João Armando, por favor. Pai, nós agradecemos pelo domingo, pelo estudo, pedimos que tu abras o nosso entendimento e também que tu des graça, professora, para expor a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Paulo, você pode começar, tá? Tá, joia. Geralmente vocês costumam contar quantas músicas? Duas. Uma, duas. Duas. Pronto. Tá, joia. Eu sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção que me faz seguir o teu coração. Achei verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador, Pai, como achaste a Davi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção que me faz segundo teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador, é meu prazer te adorar, Senhor, é meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador,
a alegria de toda a terra. Ó Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós queremos te agradecer por esse teu grande amor sobre as nossas vidas, por termos a oportunidade de, com liberdade de expressão em nosso país, em nossa região, poder louvar o Senhor, poder exaltar o teu nome, poder declarar os teus feitos, poder declarar que tu és o nosso resgatador, o nosso salvador, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nos criou. Nós te agradecemos por tudo sobre que fizeste em nossa vida e te pedimos que nesse dia de hoje possamos, Senhor, dedicar ele para estudar a tua palavra, para estarmos mais próximos de ti. Na correria do dia a dia, às vezes tiramos pouco tempo para isso, mas que esse seja um tempo precioso, onde possamos aprender da tua palavra, possamos estar juntos como corpo, como família, e sendo ensinado pelo teu Espírito Santo através dos seus servos. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que na nossa boca o teu louvor esteja sempre fluindo em todos os momentos da nossa vida, seja em momentos alegres, seja em momentos tristes, em momentos eufóricos, mas que a nossa boca esteja cheia do louvor do Senhor. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom dia a todos que já entraram, né? Depois do meu bom dia. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês, né? A nossa vida neste dia. Nós entraremos na próxima aula, né? Hoje não, mas na próxima aula nós entraremos no capítulo 4. E eu gostaria muito, né, de dar uma sugestão dos próximos livros, para que vocês pudessem pensar, e na próxima semana a gente já escolher. Então, foi nos dada a sugestão por Samuel Carvalho, o livro de João, né, e da outra vez, né, e a gente escolheu Malaquias, mas eu também, aí a gente continua na sugestão de João e mais de 2 livros que eu pensei, mas alguém também pode dar uma outra sugestão. Eu pensei em Amós ou Sofonias, né? Então, aí teríamos Amós, Sofonias e o Evangelho de João, para poder a gente decidir, né? Quem mais... Então, assim, para a gente decidir democraticamente, né? E aí, na próxima aula, a gente vai tentar fazer essa enquete, né? Eu não sei se a gente pode fazer isso na semana, nos grupos, ou então no próprio, na própria lista de transmissão que eu tenho para mandar o link. Eu vou ver aqui com o Ivan a melhor maneira da gente fazer isso, para a gente também não tomar o tempo da aula, né? E a gente pode enviar o link e fazer uma enquetezinha, ou enviar uma pesquisa, não sei.
para a gente poder com os livros, né? E se alguém também tiver uma outra sugestão, pode, por favor, falar no meu privado ou falar aqui no chat, certo? Para a gente poder colocar também para votar. E aí a gente vai estudar o próximo livro. Malaquias foi um livro curtinho, né? E também Abacuque, mas acredito que tinha muita questão histórica em Abacuque e a gente tomou um pouquinho mais tempo, tá? Vamos, então, abrir nossa Bíblia, né? Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Então, nós vamos ler o texto. Aqui na minha versão, né, traz assim o título, A Diferença entre o Justo e o Perverso. Então, a gente vai fazer essa leitura. Versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu estava pensando que esse texto ele responde muitas das nossas inquietações, né? Desde o próprio livro de Abacuque, quando a gente estava naquela discussão sobre essa questão de que muitas pessoas fazem o mal e prosperam, quando a gente falou sobre a situação de Asaf, de Jó, que também estiveram nessa situação, e a gente observa que essa nunca foi uma inquietação atual, né? Mas muitas pessoas se inquietaram e muitas ainda se inquietam em ver tanta gente praticando mal e aparentemente progredindo ou prosseguindo, né, na sua vida normal, prosperando. A palavra seria prosperar, né? Prosperando. Então, a gente observa aqui agora essa declaração do livro de Malaquias que nem sempre as coisas elas são como parecem ser, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que vai estar no campo é só trigo, né? E aí a gente observa a diferença aqui realmente do justo e do injusto. Então, Malaquias chama a atenção da gente para observar que nem todas as coisas que são realmente o que parecem ser. Então, do lado de cá, né, da sepultura, né, nessa vida agora, muita gente parece ser feliz, está, né, ali curtindo a sua vida, fanfando, se beneficiando com o pecado. Isso apenas parece ser, mas de fato não é. Né? E parece ser também que muitos dos justos acabam sendo afligidos, oprimidos financeiramente, e parece viver, talvez para alguns, uma vida dolorosa, né? Uma vida mais difícil de ser vivida. Bom, a palavra de Deus, ela nos oferece o caminho de bênção e o caminho de maldição. A gente sabe disso, né? E aqui o livro de Malaquias deixa bem claro que as sentenças finais, elas separarão, né? Quando chegar o grande dia do Senhor, né? A gente vai ver que essas sentenças, elas separarão o ímpio do justo, o perverso
do justo. Então, agora, o perverso, ele pode parecer escapar, né? Ele pode parecer estar numa vida em que é extremamente abençoada ou se beneficiando do pecado, como eles próprios disseram assim, os soberbos é que estão aí, né, se resvalando, os soberbos que estão aparentemente bem, e nesse momento a gente vai observar que no fim de todas as coisas, quando nós passaremos para a vida eterna, né, quando a gente for passar para a vida eterna, quando no futuro o dia do Senhor chegar, as coisas não serão realmente do jeito que pareciam ser. Então, agora o perverso, ele parece ser feliz, mas como será no dia do juízo, né? Eu acho que são questões que a gente precisa levantar. Nós somos tão imediatistas, a gente quer ver tudo as coisas acontecendo aqui agora no nosso tempo, mas nunca foi assim, não será, e não é assim. As coisas não acontecem no nosso tempo. E aí onde estará, né, o dinheiro e a prosperidade, a aparente felicidade, a segurança e a rocha em que o ímpio estava se agarrando e se segurando até então. Agora o justo pode ser afligido, até porque foi uma promessa bíblica também, né, de que muitas aflições nós teríamos aqui, como justos, como filhos de Deus, muitas aflições nós passaríamos, né? Mas o justo agora parece ser afligido, e é afligido, mas no final das contas, né, no dia final, ele será recompensado por Deus. A palavra que a gente tem aqui é uma palavra de recompensa, né? Algumas traduções, no final, quando ele diz assim, eu os pouparei como um homem, então vocês... Não, eles serão, no versículo 17, eles serão a minha propriedade particular. Em algumas traduções traz o meu tesouro, eles serão o meu tesouro, né? E aí, que notícia boa, nós sabermos que seremos o tesouro de Deus, né? No dia final, nós sabermos disso. Então, a gente vai observar agora, né, algumas situações aqui no texto que nos fazem pensar e refletir. Né? Quais são essas diferenças? Além dessas diferenças, o que o perverso faz? A gente observa um grande insulto a Deus. Né? O perverso, ele insulta Deus com suas práticas, ele insulta Deus com suas palavras, ele insulta Deus com as suas ações, ele insulta Deus com o seu caráter. E Deus diz no primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 13, né, vocês disseram palavras duras contra mim, e ainda perguntam, né, o que falamos contra ti? Vocês disseram palavras duras. O homem, né, em sua loucura, o homem em sua insanidade, né, imerso no seu pecado, acaba realmente surgindo contra Deus, trazendo palavras insensatas, insanas diante de Deus, né? Afrontando a Deus, a palavra seria essa, insultando, afrontando a Deus, abrindo a sua boca para proferir palavras duras, palavras pesadas. Hoje, muitas palavras de zombaria, né? Existem canais no YouTube que os adolescentes assistem. Só um instante, pessoal. Quem está com isso aqui no quarto, por favor, pode levá-la para lá, está me atrapalhando. Eu estou sem o fone de ouvido aqui, eu nem sei onde eu botei, está me atrapalhando. Por favor, não consigo o barulho, não consigo me concentrar. Então, existem canais, né, como eu estava falando no YouTube, que adolescentes assistem e dão risada, né, de pessoas com chacotas, com zombarias, com a palavra de Deus. Samuel, acho que foi Samuel Eduardo, que até falou sobre isso, né, muitas pessoas usando o nome de Deus para fazer memes, para fazerem piadas, né, e esse canal, em especial, eu acho que o nome do canal é Porta dos Fundos, eu não me recordo muito bem, mas é um canal que é assistido por muita gente cristã, por muita gente crente, e é um canal que traz coisas, aberrações, né? A gente está falando de uma coisa específica, mas existem muitas outras maneiras que os ímpios têm de elevar a Deus palavras desdenhosas, né? Palavras tolas, blasfemarem contra Deus, dizerem palavras pesadas contra Deus, e principalmente com
ávidos por ridicularizar Deus, a sua palavra, os cristãos também, né? Isso não é de agora, a gente sabe muito bem. E aí a gente observa que muita gente faz isso com a mente completamente insensível em relação a Deus e a sua palavra. E a gente já falou sobre isso, mas a cauterização da consciência é o estágio mais avançado do pecado, quando você acha que não está fazendo nada contra Deus, que tudo que você está fazendo é muito certo, não é? É o estágio mais avançado da corrupção do pecado, porque quando a pessoa ela está ali consciente do que está fazendo, e aquilo muitas vezes a aflige de alguma maneira, pelo menos ela tem a sensibilidade de que ela está errada, eu vou continuar, mas eu sei que isso não está certo. Né? Só que a gente sabe que quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, menos consciência de pecado ela vai ter. Quanto mais a gente dá passos largos longe do Senhor, mais cauterizada será a nossa consciência. Menos sensível vai ser a nossa consciência em relação ao Senhor e menos sensível em relação ao estágio do pecado que a pessoa se encontra. Né? Então, a gente observa que aqui do outro lado, né, de outro lado, as pessoas que andam com Deus, as pessoas que temem a Deus, são aquelas pessoas que mais choram pelos seus pecados. A gente observa a história de homens na Bíblia, que foram homens que pecaram de maneira sórdida mesmo, mas foram pessoas que foram extremamente sensíveis ao seu pecado, à sua situação, né, e se quebrantaram diante de Deus, observando que o seu pecado realmente o trouxe para um lugar sombrio, né? Que o seu pecado o trouxe para um lugar escuro, obscuro e longe de Deus. Mas o perverso, ele não tem isso no seu coração, né? O perverso, ele também desdenha da providência de Deus, né? Ele diz aqui, Deus disse, né? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É inútil servir a Deus. E aí, eles acabam desdenhando da proteção, desdenhando da providência divina, né? Desdenhando do poder de Deus, né? E às vezes, e ainda ele diz aqui que eles reputam aos soberbos a felicidade, né? Os soberbos é que são felizes. Eles cometem impiedade, mas eles prosperam. Eles tentam ao Senhor, mas eles escapam, né? Ou seja, que providência é essa? Que proteção é essa? Que castigo é esse que Deus ele dá àqueles que são ímpios? Não vejo nada disso acontecer. Eu não vejo isso acontecer, né? É o que Deus diz aqui em relação aos perversos no livro de Malaquias. E a gente pode observar que o perverso continua sendo uma pessoa extremamente equivocada, enganada, iludida. Sabe por quê? Porque o pecado, ele rouba do homem o discernimento. O pecado, ele rouba do homem, né, vai roubando do homem essa sensibilidade de consciência, né, que a gente precisa ter em relação ao que a gente pratica. Vai roubando do homem o desejo de estar cada vez mais próximo de Deus. É assim que o pecado faz. E nós não nos enganemos que o pecado, avolumado em nossa vida, ele vai nos deixar cada vez mais distante de Deus. Ele vai nos afastar cada vez mais de Deus. E o afastamento de Deus vai nos dar aquela sensação de que o que a gente está fazendo não tem problema, porque todo mundo faz. Porque as pessoas fazem e prosperam, Então, lá no final, talvez, Deus vai se compadecer de mim porque eu fui uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa boa, né? Essa é a ilusão em que vive até muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus. Né? Eu não digo cristãos de verdade, porque, gente, o processo, ele é lento, ele não é um processo rápido. A gente sabe disso, o processo, quando a gente se converte, né, quando uma pessoa se converte, as coisas elas vão mudando. Algumas mudam logo, outras vão mudando gradativamente. Mas aquela pessoa que ela tem um encontro pessoal com Cristo, ela começa a sentir a sua vida transformada. O pecado, ele não traz mais o prazer que ele trazia antes. E ela deixa de pecar? Não, né? Ela não deixa de pecar. Só que o pecado para ela acaba se tornando algo que o aflige também, algo que o incomoda, né? Algo que
que o deixa indignado muitas vezes com a sua situação. A pessoa que é de Deus, ela não se conforma com a vida. A Bíblia diz isso, né? Quem é de Deus não anda na prática do pecado. A pessoa que é de Deus, ela não se conforma com a vida que o pecado traz para ela, que o pecado apresenta para ela. O pecado é bom? É, porque se não fosse, ninguém pecava. A gente sabe disso, né? Fazer as coisas que nos beneficiam aparentemente, mesmo sendo erradas, mas vai nos beneficiar, vai beneficiar a minha família, né? Porque tem várias áreas de pecado, a gente não só fala no pecado coisas pontuais, assassinar uma pessoa, roubar outra, né? Cometer um adultério e tal. A gente pensa que pecado é só isso, mas existem muitas coisas na nossa vida que se constituem pecado e que a gente precisa analisar, a gente precisa observar. Como eu disse, é um processo e a gente vai trabalhando nesse processo. Quando a conversão ela é de fato real, você sente que aquele terreno não é para você estar. E o pecado, avolumado, vai fazendo com que a nossa consciência seja cada vez menor em relação ao pecado. E menor em relação à palavra de Deus, ao relacionamento com Deus. Ainda tem gente entrando. Ao relacionamento com Deus. Então, existem muitos equívocos aqui por parte dos perversos, né? O primeiro deles é que eles acham que o primeiro equívoco, a primeira ilusão, vamos assim dizer, né, do perverso, é que ele acha que é inútil servir a Deus, né? Sabe por que eles acham que é inútil servir a Deus? Porque muitos de nós, às vezes, temos esse pensamento, é inútil servir a Deus, porque a gente não é sincero com o Senhor. Não há sinceridade no culto que a gente presta ao Senhor. A gente busca muito mais a nossa glória, o nosso bem-estar, do que glorificar a Deus, do que amar ao Senhor. A gente busca muito mais os favores de Deus e não a Deus, né? Busca mais estar fazendo algo para ser abençoado, para ter uma vida modificada, para ter uma vida familiar modificada. É lógico que isso vem porque é bênção de Deus. Acontece porque nós estamos, né, no caminho do Senhor. Então, a nossa família, a nossa vida vive em valores diferentes. Só que a gente não pode pautar o nosso amor e o nosso serviço a Deus pelas bênçãos que chegam até nós. Se isso acontecer, se eu for abençoado, a gente vai lembrar aqui de como esse povo estava, né? Esse povo estava esmaecido espiritualmente, esmaecido em relação às promessas de Deus, tudo estava esmaecendo, né? Eles não estavam mais lembrando do que Deus havia feito na vida deles e estavam achando que Deus tardava nas suas promessas. E muitas vezes esse sentimento nos afasta, né, do relacionamento com Deus. Então, a religião desse povo aqui era apenas um negócio, uma barganha. E não é isso que Deus quer do seu povo. Deus quer que o seu povo sirva por amor, sirva por entendimento, por temor, né? E não simplesmente por barganhar. Então, os perversos, eles estavam enganados quanto a eles mesmos, porque eles não estavam prestando o culto que Deus verdadeiramente desejava, e estavam enganados também, equivocados com relação a Deus. Não amavam, então eles não amavam a Deus, amavam mais a si mesmos do que a Deus, buscavam a piedade por causa do lucro. Então, começaram a observar que o lucro que eles queriam não chegava, então, né, a piedade ia dando lugar para a impiedade. Eles, na realidade, não adoravam a Deus, mas adoravam a vida financeira que queriam ter, adoravam as coisas que eles queriam ter. Eu digo vida financeira porque eles dizem, né, os soberbos é que prosperam. Então, um grande equívoco é achar exatamente que que é inútil servir a Deus. O outro equívoco que vem logo atrás é acreditar que não há proveito nenhum na obediência. Eu já escutei, eu creio que cada um de vocês também, que tem mais tempo que adianta obedecer a Deus, que adianta andar aqui por este caminho, que adianta, né, fazer tudo isso e viver a vida que eu tenho vivido. E o meu marido sair de casa, e o meu filho continuar nas drogas, e fulaninho acontecer isso, e eu nunca arranjar um emprego, e isso acontecer. Imagina tudo isso você viver sem Deus. Agora imagina tudo isso aí, você vivenciar sem Deus e sem o apoio, sem o amor, sem o alento, sem o consolo de Deus, né? A gente se esquece disso. Então, há um grande equívoco em acreditar que não há proveito nenhum na obediência. Isso é uma distorção do sentido de viver com Deus. Isso é uma grande distorção do verdadeiro sentido de caminhar com Deus.
Então, a religião, né, o fato de você abraçar, eu não vou nem usar esse nome religião, mas o fato de você abraçar o cristianismo não quer dizer que você fez um negócio, que você fez uma barganha. O fato de você entregar os seus dízimos e as suas ofertas, né, porque vem logo depois desse texto, não quer dizer que você está barganhando, você está fazendo um comércio com Deus. Muitas pessoas acabam trazendo os dízimos e ofertas por uma motivação egoísta e não por um ato de amor, de gratidão, de obediência. O dízimo e a oferta é culto. A gente estudou isso na lição atrasada, né? Passada. Acho que foi. Na passada. A gente estudou isso na lição passada. É um ato de adoração, né? É um ato de gratidão. Então, isso a gente faz como culto, como uma forma de cultuar a Deus, e não com motivações egoístas, buscando vantagens imediatas, porque sabe o que acontece? Acontece a mesma coisa conosco, na nossa conjuntura pessoal, né? E talvez até depois também eclesiástica, de que o culto começa a ser corrompido, quando a gente tenta fazer barganha, e quando os pastores, muitas vezes, tendem a fazer essa barganha. Né? É lógico que o fato da gente semear, Deus vai aumentar a sementeira, né? Deus vai fazer prosperar a nossa sementeira. Isso é bíblico. Mas eu não preciso estar o tempo todo dizendo isso. Eu não preciso, como líder, estar o tempo todo dizendo: olha, você dê, porque senão o devorador vem, vai comer seu dinheiro, não sei o quê, vai ser cada vez pior. Isso é bíblico. Só que a nossa motivação não tem que ser essa. Eu vou dar para não faltar para mim. Eu vou não sei o quê, porque é sempre para mim, porque sou sempre eu. Nada em forma de gratidão, nada em forma de obediência, nada em forma de adoração. O seu dízimo, a sua oferta é adoração a Deus. Né? É cumprimento da palavra de suprimento da obra do Senhor. Deus te usa para suprir a obra. Deus me usa para suprir a obra. Então, a gente não pode pensar que a gente tem que dizimar simplesmente porque senão eu vou ser amaldiçoado, ou então eu vou dizimar para ser mais abençoado. Né? Enfim, a gente tem que parar com isso. E vou cultuar, eu vou para o culto nesse domingo, porque senão a semana vai ser péssima. Não, você vai porque você é adorador. Você vai porque você quer cultuar em conjunto, que é bíblico. A gente tem que parar com essa coisa. Não sei de onde ela vem, se ela vem do catolicismo, se ela vem das trevas, de onde é que ela vem, né? De que se eu não fizer isso, eu vou ser amaldiçoado. Minha semana, aí vou abrir a Bíblia no Salmo 91, colocar ali, porque senão... Né? Eu preciso. A gente parece que é cheio de superstições. A nossa vida é lotada de superstições e lotada dessa coisa, dessa negociata. A gente precisa entender o que é adoração, o que é ser adorador. Ser adorador é amar a Deus, né, independentemente do que vai me acontecer. Eu anseio pelo domingo porque eu vou estar com os meus irmãos, porque ali vai acontecer um culto congregacional, porque a gente vai estar junto, louvando, aquilo traz uma sensação de que, né, de como vai ser o céu, de como vai ser o meu tempo completamente entregue ao Senhor, a minha vida eterna. Então, isso tem que vir para o nosso coração como forma de adoração e nunca como forma de barganha, né? Outra coisa que a gente precisa notar é que os perversos, eles não acreditam que há benefício nenhum no quebrantamento espiritual. Por quê? Por que não há benefício algum? Porque o centro do culto, para eles, não era Deus, mas eram eles mesmos. Né? Então, eles achavam que estavam ali, né, se quebrantando, chorando, jejuando. Para que essa prática? Para que isso? Gente, a manifestação externa de quebrantamento, sem arrependimento interno, a gritaria, o chororô, o levantar de mãos, né? Sem arrependimento, sem uma postura interna, sem uma mudança e uma transformação de caráter, não tem valor nenhum aos olhos de Deus, não tem. O quebrantamento, ele é algo que vem de dentro para fora, e eu não tenho que mostrar isso, né? Eu não tenho que viver estampando isso na minha cara como se eu fosse espiritual au, né? A gente dizia isso na Bahia. Espiritual au já chegou, ou seja, aquele que se acha mais santo do que todo mundo, aquele que para ser cristão de verdade tem que falar em línguas, para ser cristão de verdade tem que levantar a mão toda hora na hora do louvor, para ser cristão de verdade tem que fechar os olhos, levantar a mão, né, e bater os pés. Então a gente precisa entender que essas demonstrações externas, sem mudança interior, não adianta.
A tua manifestação externa, a minha manifestação externa, ela deve proceder de um coração de adorador, porque senão diante de Deus isso não tem nenhuma valia, né? Isso não tem nenhuma graça, né? Aí Jesus aí volta a questão lá da oferta dos fariseus, dá lá os sacos de dinheiro, coloca lá, externamente está tudo bem, ele está dizimando, ele está fazendo. Aí vem a viuvinha, bota lá 2 moedas, ela deu tudo que tinha, ela deu com consciência de que ela era grata pelo que ela tinha. Jesus elogia aquela ação. Por quê? Porque foi só a ação que Jesus elogiou? Jesus elogiou a motivação daquela senhora ali, porque se fosse só a ação, as pessoas olhariam os sacos e os rios de dinheiro dos fariseus. Para Deus, não é isso que vai contar. Né? Não é isso que vai contar. Não é a quantidade do seu tempo, não é a quantidade do seu dinheiro, não é a quantidade de serviço no reino, mas é a qualidade e o caráter da tua piedade, da tua santidade, da minha e da sua devoção ao Senhor. Se a minha devoção a Ele, né? Se a minha devoção a Ele, ela existe apenas externamente, em forma de dízimo, em forma de eu ir lá apenas trabalhar com as crianças, ou com louvor, com os surdos, ou com o que é que eu vou fazer, mas a minha vida, ela ser completamente distante, né, do Deus a quem eu sirvo, de nada vai adiantar. E uma hora isso cai, né? Uma hora isso cai. Porque uma hora chega o momento da dor, né, do desespero, da angústia, e eu vou precisar viver o que eu prego, eu vou precisar viver o que verdadeiramente eu acredito. E aí, onde que está esse relacionamento? Onde é que está essa base para eu colocar isso em prática? Não vai estar lá. Não vai estar, porque não está solidificado. Não está solidificado. Deus não se impressiona com aparências, e a gente sabe muito bem disso. A gente vive citando, Deus não olha aparência, Deus olha o coração. Deus não olha aparência, Deus olha o coração. Então está na hora da gente entender que Deus não vê aparências. Deus vê a nossa motivação, realmente está na hora de eu entender isso. Está na hora da gente entender isso. Então, Deus não se impressiona com a aparência. Será mesmo que o perverso é tão feliz como a gente acha que ele é? Porque ele tem dinheiro? Porque ele vive sendo eleito, né, pelo povo? Porque ele continua sendo famoso, célebre, continua no seu iate de luxo, continua nos seus apartamentos? Será que ele é mesmo feliz? Né? Os provérbios... Os perversos aqui dizem, ora, pois, nós reputamos, né, por felizes os soberbos. Será que realmente eles são felizes? Ou a visão dos perversos é míope, embaçada? Às vezes eu penso que a nossa visão ela é muito embaçada com relação aos princípios de Deus. Ela é muito míope, e ela tem, né, astigmatismo, ela tem tudo né, que é patológico em relação, e cegueira mesmo, né, diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente faz uma leitura errada com muita facilidade, né? Com muita facilidade, principalmente no tocante à prosperidade. Então, o juízo de valor que muitas vezes nós fazemos em relação a isso é o juízo de valor que o ímpio faz e continua equivocado. Muitas vezes nós pensamos, e que não é para nós pensarmos, porque esse é o pensamento do ímpio, que o sucesso é aquilo que o mundo rege como sucesso. É a produção de felicidade que o mundo diz que é felicidade. Não é que seja normal, mas acaba sendo natural pensar assim pela nossa cultura, pela forma da gente, pela maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos relacionamentos, né? Fora, daqui, ó, né? No âmbito externo e com outras pessoas, porque a gente acaba sendo muito influenciado, né? Pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas acreditam que é importante. Então, uma delas é essa questão de que só tem sucesso quem tem dinheiro, só tem sucesso quem faz as coisas, e, né, que as pessoas fazem as coisas e ninguém sonegam, roubam, passam por cima umas das outras, né, fornicam, enfim, fazem, né, tudo de errado, né, de perverso, e continuam ali, sendo prósperas, vivendo sua vida normal, tendo saúde, né? E nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento mina muito a nossa vida espiritual.
acaba sendo um campo minado. Então, a prosperidade do ímpio sempre foi uma coisa que afligiu o povo de Deus, né? A gente já falou sobre Jó, já falou sobre Asaf, mas a prosperidade material e ligada a este mundo nunca foi nem é segurança para a felicidade de ninguém. Nunca foi e não é. A prosperidade do ímpio não é sinal de que ele está agradando a Deus, de que ele está sendo abençoado. Os aplausos dos homens nunca foram, né? Nunca foram base de sucesso para ninguém, de sucesso da vida eterna para ninguém. Então, será realmente que o perverso ele tenta a Deus e escapa, como eles estão dizendo aqui, né? Também os que praticam o mal prosperam sim. Eles tentam o Senhor e escapam. Será que eles escapam mesmo? Será que isso é verdade? Aí ele traz as respostas, né? Ele mesmo traz, o texto mesmo responde. A gente observa que o juízo de Deus pode parecer tardio para mim e para você, mas é no tempo de Deus. É no tempo dele. Ele faz aquilo que lhe apraz, conforme ele planejou. Deus sempre vai acertar as contas. Um dia a fatura chega para todo mundo. Deus sempre vai acertar as contas com o perverso diante, né, com relação à sua transgressão. Sempre. Sempre vai acertar as contas. E para muitos de nós, às vezes, parece que Deus está dormindo, né? Deus parece que está dormindo, que não está vendo essa situação. A gente viu isso no livro de Abacuque também, lá no começo do livro de Abacuque. Mais uma vez aqui, mais um profeta, né, nos mostra que não é verdade que o perverso escape ileso. Não é verdade que o perverso ele vai ficar sem a sua recompensa, né? Que é mais consequência do que ele fez. A gente viu que a queda de Adão é um exemplo disso, Sodoma e Gomorra é um exemplo disso, Cativeiro de Israel é um exemplo disso, Ananias e Safira é um exemplo disso, tantas outras coisas. A gente vê que Deus não deixa impune o perverso. Deus não deixa impune o perverso. E nesse momento, né, a gente lembra até do texto também de Asaf, lá no Salmo 73, Salmo 73? Acho que né? Aí Asaf diz assim, certamente tu os pões em lugares escorregadios, né? Que os ímpios, eles terão as suas desolações, né? Que Deus os lançará na ruína, em ruínas. Isso é fato, né? A gente observa que o momento de Deus, ele vai chegar. O momento de Deus agir vai chegar. No tempo de Deus e não no nosso. Então, a gente pode observar agora, né, que já falamos demais sobre a ação do perverso, que tem as diferenças, né, entre o justo e o perverso, e agora a gente vai observar algumas afirmações, né? Ele assevera aqui alguns pontos importantes nesse texto. Primeiro que o justo ele tem um relacionamento certo com Deus na adversidade. Todos nós passaremos por adversidade, e a adversidade ela bate na porta de todo mundo. Pode não parecer bater na porta de alguns, mas bate, né? Nós não somos o detentor da vida de ninguém para saber como é que as pessoas vivem. A gente olha muito o que está de fora, muito aparência. Mas a adversidade bate na porta de cada um de acordo com, né, com aquilo que deve acontecer na vida de cada um, ou que vai acontecer. E aí a gente observa que o justo ele tem uma relação diferente com Deus e uma relação completa com Deus, mesmo na adversidade. Né? No versículo 16 diz, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o que temiam ao Senhor. Fala, o Senhor escutou com atenção o que diziam. Então a gente observa aqui que esse texto nos traz uma certeza de que as pessoas que temem ao Senhor, as pessoas que mantêm o relacionamento com Deus, os justos, na realidade, que é o que o texto nos mostra, né, e traz a palavra justo. Então, os justos, eles têm um procedimento diferente, eles têm um comportamento diferente. Né? O justo, ele é piedoso,
ele se lembra do nome de Deus, ele teme o nome de Deus, ele se lembra do nome de Deus para se deleitar nele, ele vai observar que é Deus o seu prazer e não a resolução daquele problema vai ser o seu prazer. A falta de resolução de alguns problemas da gente nos atinge, nos aflige, com certeza. Mas o nosso deleite não está na resolução do problema, o nosso deleite não está, né, na cura, o nosso deleite está no Senhor. Em viver e se refugiar nele, viver para o agrado do Senhor. Então, a meditação do justo, a vida do justo leva para a intimidade com Deus. Né? Enquanto que o pensamento dos perversos os afastam de Deus. Os afasta de Deus. Né? O pensamento dos perversos os afasta de Deus. E aí a gente vai observar que esse é um texto muito claro com relação ao temor do Senhor, né? Com relação àquelas pessoas que são leais e verdadeiras em sua fé, que é o justo, leal e verdadeiro em sua fé. O temor do Senhor é a fonte de poder, é a fonte de santidade, é o princípio da sabedoria, é o grande freio que segura o homem com relação ao pecado. Sabe o que é que nos impede de pecar? Não é o fato da gente ter entendido que o pecado desagrada a Deus. Mas é o fato da gente ter entendido que o pecado desagrada a Deus e temer a Deus. É o temor do Senhor que nos ajuda a não fazer aquilo que a nossa carne quer. A não fazer aquilo que o mundo acha normal a gente fazer. A não fazer aquilo que antigamente a gente fazia com naturalidade e achava que era normal. É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o grande antídoto, né, contra o mal. É o temor do Senhor que nos segura, porque aquelas pessoas que temem a Deus e não temem aos homens, mas temem a Deus, elas não se rendem ao pecado. Aquelas pessoas que temem ao Senhor, elas não permitem que o diabo, né, continue enganando. O temor do Senhor faz com que a gente entenda as ciladas do pecado. O temor do Senhor traz discernimento para nós. A gente falou no início que o pecado, ele destrói o discernimento. Enquanto que o temor do Senhor avoluma o discernimento. Porque a sabedoria, o princípio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria para a gente que é cristão? É simplesmente o fato de conhecer a Bíblia? É simplesmente o fato da gente ler a Bíblia e conhecer todas as histórias bíblicas? E conhecer de capa a capa o que disse, quem disse, qual era a cor disso, qual era o nome de fulano, qual era o rei que fazia isso, Isso é importantíssimo a gente conhecer. Mas o fato da gente conhecer apenas não quer dizer que a gente é sábio. A sabedoria está associada a este conhecimento, associado ao temor do Senhor, a uma vida de santidade, a uma vida piedosa, a uma vida que pratica o que sabe, que pratica o que lê. Né? O fato do conhecimento puro, ele não vai simplesmente me levar a lugares. É lógico que começa assim. Ninguém vai ter uma fé insana, insensata, sem saber em quem está crendo, nem o porquê, nem nada. A leitura da palavra, a leitura bíblica, saber e conhecer tudo isso é muito importante para o temor do Senhor, porque é isso que vai trazer o temor do Senhor, vai começar a trazer em nós o desejo. É a leitura da palavra de Deus. Agora, se a gente simplesmente achar que o conhecer é o bastante, a gente vai se esquecer que o conhecimento ele tem que estar atrelado, de mãos dadas, andando junto com a prática. É a praxis. É a teoria, conhecimento com a prática. Eu conheço para praticar, eu não conheço para guardar e para simplesmente ser informações a mais na minha mente, não. Porque existem muitas pessoas que conhecem, que sabem realmente qual foi a cor até da orla do rei tal, da roupa do rei fulano de tal, se tinha cavalo, se não tinha, quantos eram cavalos, quantos entraram, quantos saíram. Né? Historicamente sabem de tudo e têm uma vida completamente deturpada. O conhecimento tem que andar junto com a santidade. Tem que andar junto. O fato simplesmente de eu achar que sou santo e não ler a Bíblia, isso é engano. Isso é engano. A gente precisa entender que é através da leitura da palavra, é através do conhecimento da palavra que a nossa vida vai ser transformada. E aí, isso aqui junto, em conjunto, traz para nós o temor do Senhor, esse relacionamento com Ele, essa certeza, esse conhecimento da palavra. Então, sabedoria é isso, é o discernimento espiritual que a gente tem agregado a todo o conhecimento da palavra de Deus. Porque sem o conhecimento da palavra de Deus não anda.
Tá? Então, ninguém aqui sai achando que eu estou dizendo que não é para conhecer, não, viu? É para saber de tudo mesmo. Só que saber de tudo mesmo tem que estar junto. Não pode ser separado. Eu não posso saber e achar que a vida de santidade não me diz respeito, porque isso não é temor do Senhor. Tá? Outra coisa que a gente vê aqui, no começo logo do texto, ele diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. É tão importante a gente ver que Deus dá valor, valoriza a ação dos justos uns para com os outros. O justo, ele é encorajador. O justo, ele não apenas anda com Deus, mas ele encoraja os outros a fazerem isso. O justo, ele tem prazer em ensinar a verdade de Deus. O justo, ele tem prazer em ser receptáculo, né, em receber, em ser o recipiente das informações de Deus, mas também ser o canal por onde fluem essas informações para outras pessoas. Através de quê? Só do falar? Do falar, sim, mas também do exemplo, mas também do testemunho. Olha, todos os olhares estão sobre nós, né? Todos os olhares estão sobre nós. O olhar de Deus, em primeiro lugar. O olhar do mundo está sobre nós. O olhar das trevas está sobre nós. Né? Então, a gente precisa entender que nós somos testemunhas do Senhor. E como testemunhas, a gente precisa ter um andar de correção, um andar de santidade. Então, o justo, ele não somente anda com Deus, como ele encoraja outras pessoas. Ele não apenas é abençoado, mas ele é abençoador. Ele não quer aquilo só para si. Né? Não existe essa motivação egoísta no justo de querer que tudo lhe aconteça e lhe favoreça. Mas ele quer fortalecer os outros, ele olha para o outro, ele pensa no outro, ele pensa nos outros em tempo de crise, em tempo de apostasia. Enquanto os ímpios, eles estão falando mal de Deus, né? Eles estão abrindo sua boca para proferir palavras insanas contra Deus. O justo, ele abre a sua boca para proferir as bênçãos de Deus e a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Então, quando o justo vê o fogo se apagando, ele deseja colocar, né, fogo ali. Ele deseja trazer o fogo para aquelas brasas continuarem acesas, tá? E cada vez mais fortalecidas. E é lógico que a gente não podia deixar de falar da recompensa de Deus para o justo no juízo. Então, os que temiam ao Senhor, o que é que o texto diz? Então, os que temiam ao Senhor, eles falavam uns aos outros, o Senhor atentava, o Senhor ouvia. Olha só, benefícios de que Deus ouve, né? O Senhor atentava, o Senhor ouvia, escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, o meu tesouro íntimo, né? O meu tesouro particular, em algumas traduções. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o filho que serve. Então, vocês verão mais uma vez a diferença. Então, até serve, né? Até a palavra serve aí, os 16 e o 18. A gente observa aí as recompensas. Então, Malaquias destaca aqui algumas recompensas gloriosas. Em primeiro lugar, Deus ouve, né? O Senhor atentava e ouvia. O justo, em vez de falar contra Deus, como o perverso, ele fala de Deus aos seus irmãos, e Deus escuta, e Deus valoriza as nossas palavras, e Deus valoriza o nosso evangelismo, e Deus valoriza o nosso aconselhamento, e Deus dá importância ao que falamos e ao que fazemos, e Deus valoriza o ensino que a gente traz aos nossos filhos, o ensino que a gente traz às pessoas ao nosso derredor, através da palavra de Deus, através do nosso caráter, através da nossa conduta. Então, Deus ouve e vê o que eu e você fazemos. Deus ouve e vê o que a gente fala, o que a gente diz. Outra situação que a gente observa aqui, outra recompensa, é que havia um memorial escrito diante dele. Os reis, né, terrenos, eles recordavam as obras para relembrar o nome dos seus servos fiéis. A própria história, ela menciona os atos, né, gloriosos. Em Roma, uma das formas pedagógicas de Roma era fazer com que as crianças,
né, as adolescentes, eles aprendessem através da história e dos feitos dos grandes homens romanos. Então, olhar para a vida, né, acho que eu não sei se é Sêneca que diz isso, mas destes homens que eram educadores em Roma, eles diziam que as pessoas romanas precisavam aprender através das histórias heróicas, né, dos grandes feitos. Então, a gente observa que no mundo antigo isso era muito comum também por parte dos reis, e aqui Deus diz, olha, haverá um memorial escrito diante de mim para aqueles que temem. Então, a gente observa que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele tem um escrito, um memorial de tudo aquilo que a gente faz. Né? Então, o mínimo que a gente pensa que a gente faz, a menor coisa que a gente pensa que faz no reino de Deus, em prol do reino de Deus, como forma de piedade, de santidade, a gente pensa que isso é qualquer coisa, e não é. Deus leva em conta as nossas ações. Então, lá em Daniel, né, tem um versículo que diz que os que muito conduzirem a justiça, os que a muitos conduzirem a justiça, estes eles brilharão como um sol no firmamento. Aqueles que conduzirem muitas outras pessoas à justiça de Deus, brilharão como o sol. Então, Deus tem o registro daquilo que os justos fazem. Deus tem um registro dos justos. E aí, logo em seguida, ele diz que ele os poupará como filhos amados. Gente, ele já nos deu a Jesus. E com Jesus, ele já nos deu todas as coisas. A herança que nós precisávamos, nós já temos. Com Jesus, ele nos deu todas as coisas. O salmista diz, como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que ele ama. Né? Então, a gente precisa entender que Deus tem para nós reservado o que há de melhor. E Paulo diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tanto Deus nos ama, como nós amamos a Deus, né? E essa relação de amor, de pertença, de afinidade, traz para nós realmente valores eternos, segurança, né, dos valores eternos, porque os valores eternos já foram conquistados para aqueles que servem a Cristo e o têm como seu Senhor e Salvador. Então, enquanto os perversos eles serão lançados na fornalha, né, e receberão a sua recompensa, né, a sua consequência, os justos, eles receberão um corpo novo, um novo nome, uma nova pátria, né, uma vida eterna, né, no reino do amor do nosso Deus. Então, nós seremos poupados do sofrimento eterno, da morte eterna, nada disso nos acontecerá. Seremos poupados do sofrimento, das lágrimas da eternidade, da morte, né? E Deus nos recompensará no dia do juízo. Deus recompensará os justos no dia do juízo. Eles serão para mim propriedade particular, né? Eles serão para mim propriedade peculiar, tesouro particular naquele dia, no dia em que o Senhor preparou, né? Diz aqui o Senhor dos Exércitos. Então, naquele dia, quando os perversos perecerem eternamente, no dia em que os perversos perecerão eternamente, os justos eternamente entrarão no reino de Deus e ouvirão, né? Vinde benditos do meu Pai. Uns ouvirão, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Outros ouvirão, vinde benditos do meu Pai. Então, a gente observa que, enquanto a grande Babilônia, né, vai passar pelo fogo, a nova Jerusalém desce do céu. E a gente vai perceber isso no final de tudo, porque talvez aqui, eu e você, morramos sem nem ter visto acontecer nada do fim dos tempos. Como aconteceu, né, como Hebreus relata, eles morreram tendo fé, não viram a promessa. Essa não é
a parte mais importante. A parte mais importante é saber que nós participaremos futuramente disso, né? E aí a gente observa que enquanto os justos futuramente ressuscitarão para o juízo, os ímpios, eles ressuscitarão para a vida eterna. Se nós não formos arrebatados e não vermos isso, não importa, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Enquanto os perversos, eles serão lançados no fogo, os justos terão seus nomes ali, né? Verão os nomes estão no livro da vida, eles entrarão nos céus. Então, gente, naquele dia, né? No dia final, no dia da vingança do nosso Deus, ficará provado a falsa acusação que os perversos lançaram contra Deus desde Malaquias 2,17, que qualquer um que faz o mal passa despercebido aos olhos de Deus, e é desses aí que ele se agrada. Né? Uma acusação infame, insensata, insana dessa, virá por água abaixo. Porque aqueles que pensam que o mal compensa, aqueles que pensam que fazer o mal dá certo, no final eles saberão a diferença do justo e do injusto. Não é isso que ele diz aqui? Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O dia do juízo trará à luz pleno conhecimento de que não adianta de jeito nenhum o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada adianta viver prosperando aqui, se no dia do juízo o fogo eterno for o destino. Por isso que eu digo, né, e, assim, eu acredito e proclamo o que a palavra de Deus diz. Vale a pena servir a Deus e andar com Ele. Vale a pena conviver e viver com as verdades da palavra de Deus, marcadas, impressas em nosso coração. Porque o Senhor não deixará impune o ímpio e recompensará o justo. Amém? Vocês hoje estão calados. Amém, né? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Se quiser falar, habilita o microfone. Não? Então, amém. Glória a Deus, que o Senhor guarde as nossas vidas dia após dia e nos faça crer cada vez mais na promessa de que o nosso Deus cumpre o que diz, nos crê na promessa de que Ele virá, de que o grande dia chegará, de que nós moraremos com Ele eternamente, de que essa é a nossa bendita e gloriosa esperança para sempre. Amém? Cleo, você pode orar para encerrar nossa reunião, Cleo? Cleo? Pode orar para encerrar nossa reunião, por favor? Posso sim, Kleber. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa palavra, por esse estudo, porque o Senhor se importa conosco. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o teu propósito aqui na terra, seguir a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que muitas vezes a sua vontade seja contrária aos nossos projetos, e que muitas vezes nos cause um desconforto, mas ela é sempre boa, perfeita e agradável, porque o Senhor tem o melhor para nós. Deus, eu louvo o Senhor pela vida dos meus irmãos aqui presentes, que o Senhor os abençoe, continua
abençoando a vida de Kleber, usando como seu instrumento, Deus, e que essa palavra, ela venha frutificar nos nossos corações e em nosso modo de viver. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus, um bom domingo para todos, uma boa semana, e se Deus quiser, domingo à noite, no próximo, estaremos reunidos, né, juntos, louvando ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa semana.